Pessoal, então, há 3 semanas atrás a gente falou sobre coisas que nos impediam de crescer, tanto espiritualmente como psicologicamente e nos relacionamentos com as pessoas. E nas 2 últimas semanas a gente conversou sobre coisas que nos fazem crescer espiritualmente e também na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então hoje, depois de tudo isso que a gente conversou, e bastante das coisas que a gente conversou nesses dias a gente falou sobre relacionamento, hoje a gente vai falar, a primeira folha é essa que está aqui, relacionamentos saudáveis, tá? E a terceira é essa aqui. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre relacionamento. E não só relacionamentos, mas sobre relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque independente se o relacionamento é bom ou não, ele é relacionamento. Enquanto a gente está tendo... Por exemplo, às vezes a gente tem relacionamento com as pessoas no ônibus. Não é uma pessoa que a gente conhece, mas a gente precisa se relacionar, a gente precisa pedir licença para sentar do lado da pessoa no banco, a gente precisa pedir licença para passar se a pessoa tá lá no meio com a mochila enorme e não quer deixar você passar. Isso acontecia muito quando eu pegava ônibus. Então, relacionamento é algo que nós precisamos aprender como, digamos assim, como criar relacionamentos saudáveis ou como ter relacionamentos saudáveis. Então, assim, a gente vai precisar começar com uma pergunta que eu queria ouvir de vocês. A opinião de vocês. O que vocês acham que é amizade? Na opinião de vocês, amizade é o quê? Sinceridade. Sinceridade. União. Cuidado com... Eu tô com medo. Da próxima vez... Muito medo. Da próxima vez eu vou trazer uma fita, eu colo assim, ó, no chão. Porque esse aqui é negócio cair, meu Deus do céu. Então... Obrigado, Dalba. Pergunta era? Amizade. Você falou sinceridade, certo? Pega uma cadeira aí, Cainã. Senta aqui do lado, ó. Do lado do Nelsinho. A Luane falou sinceridade. Mais alguém tem alguma opinião referente ao que é amizade? União. Simpatia. União, simpatia, o que mais? Lealdade. Lealdade. Vamos falar sobre isso hoje. Gente, acho que basicamente é tudo isso aí. Amizade é basicamente tudo isso aí. Agora eu queria ouvir de cada um de vocês conhecer um pouquinho mais sobre o seu melhor amigo. Quem aqui tem um parceiro ou uma parceira que pode falar, cara, meu melhor amigo? Alguém tem? Eu tenho 2. Você tem 2? Escolhe um, Pedrão, pra falar dele. Fala um pouco sobre esse seu amigo. Por que ele é seu amigo e por que você considera ele meu parceiro? Por quê? Como é o nome dele? Otávio. Otávio. É porque ele sempre, vivia na minha casa e a gente sempre comunicava. Ele ficou melhor amigo. Tá, mas por que você gosta dele? Não sei. Por que ele é um cara bacana? Bagunça Também. Porque ele compartilha das suas bagunças, é isso? Tudo. O que mais? Isso aí. Quais são as características do Otávio? Gordinho. Gordinho. Mas. Tá, deixa eu mudar. Não quais são as características físicas. Quais são as características, da pessoa do Otávio que você curte muito, assim, Gente, é interessante pensar nisso. Você tá vendo que ele tá tendo um pouco de dificuldade? Putz, o cara é meu parceiro, mas por que ele é meu parceiro? É interessante pensar essas coisas. Fala aí. Ele é sincero, Isso é importante. ele não consegue muito guardar mentira. Legal. Se ele fez uma coisa, ele fala que ele fez e não mente. Legal. Valeu. Mais alguém? Por favor, gente. Compartilha. Quem é seu melhor amigo, Nelsinho? Irmão do Otávio. O irmão do Otávio? Como é que é o nome do irmão do Otávio? Gustavo. Pedro Gustavo. Fala um pouco do Pedro Gustavo aí. A gente cresceu junto, tanto eu e meu irmão. Aí desde que a gente sempre vivia um na casa do outro, a gente também sempre compartilhava de tudo, sempre que eu precisava de a gente chamava. Tava lá. Legal. Sempre que você precisava dele, Sempre. mano, Pedrão, tô precisando disso, cara. Ele tava lá pra te ajudar. Legal. Quem mais? Você falou que não tem, Caína? Você balançando a cabeça? Você não tem uma melhor amiga? Não tem um amigo próximo? De infância? Sim, um eu só primo? tenho uma amiga.
Legal. Como é que é o nome Mas, dela? Tipo, é Giovana. Tá. Fala um pouco da Giovana. Por que você considera a Giovana sua amiga? Porque ela sempre tá comigo, me ajuda nas coisas, bem sincera. Putz. Isso é uma coisa muito importante, cara, na amizade. Bem sincera. E eu posso dar muitas broncas nela. Muitas o quê? Broncas. E ela aceita. Sim. Às vezes fica com raiva, às vezes não concorda, Não, mas ela aceita super bem? É. Putz, que legal. E, gente, olha que interessante. Ser amigo é isso aí também. Ser amigo não é só concordar com tudo que o seu amigo fala. Gente, eu quero falar aqui, e eu queria ouvir mais alguém, tá? Mas eu vou tomar a vez, então. Agora eu vou falar de 2 amigos que são, tipo, o que a Bíblia diz de amigo mais chegado que irmão. Muito, muito, muito amigo. Primeiro eu vou falar de um mais antigo, que é o Leonardo. O Leonardo é um cara que a gente se conheceu na 5ª série. A gente começou, tipo, eu cheguei novo na sala, né? Que eu cheguei, se não me engano, eu cheguei na metade do ano. Ele foi um cara que me recepcionou. Ele é um cara que conhece muita gente. Tipo assim, ele é um cara que, se ele chegar aqui e conversar 5 minutos com você, né, assim, ele vai querer perguntar de você, dos seus sonhos, não sei o que. Ele se importa, cara. Se ele souber que tem alguma coisa que você gostaria que acontecesse, se ele tem a oportunidade de proporcionar isso pra você, falar, não, cara, eu tenho isso lá em casa, pô, vou te prestar. Ele é desse jeito. É um cara muito legal. Só que assim, um cara também, eu dou muita bronca nele, sabe? Já deu muitas mancadas, e eu já falei isso pra ele, se um dia ele ver isso aqui, ele vai concordar comigo. Ele já deu muitas mancadas que eu já cheguei, já falei pra ele, cara, tá errado, não é assim, não sei o quê. Mas nem por isso eu deixei de amar ele. Sabe por quê? Porque apesar das mancadas, apesar dos erros que ele já cometeu, a gente uma vez brigou, saiu na mão, na porrada mesmo. Ficamos 6 meses sem conversar. E depois um dia, na escola, eu vi ele chorando e eu não aguentei, porque eu gostava muito daquele cara. Por mais que a gente, por algum motivo, que olha que interessante, a gente nem lembra por quê, a gente saiu na mão. E eu vi ele chorando na escola, cara, eu não aguentei, mano. Eu fui lá, mano, e aí? O que aconteceu que você tá chorando? Aí ele falou, cara, meus pais estão se separando. E naquele dia a gente voltou a reatar a amizade. Meu, a gente tem amizade até hoje. Ele é meu padrinho de casamento. Mano, todas as vezes que eu precisei dele, sabe, tipo assim, Léo, precisando conversar, cara. Não importava a hora. Ele, não, vou dormir na sua casa hoje. Vinha, a gente passava a madrugada conversando e vice-versa. Já teve um momento dele falar assim, mano, eu preciso conversar, cara. Tô mal. Então vem. Aí ele ia pra minha casa, a gente conversava. Eu levantava 5 horas da manhã pra levar ele no trampo, que ele trabalhava lá perto, na Dolly, aqui no Ruge Ramos. Levantava 5 horas da manhã, ia lá, levava ele no trampo, voltava pra casa, dormia mais um pouquinho e depois eu ia trabalhar. Então assim, é um cara... Só que uma das coisas que eu amo no Leonardo, ele é sincero, cara. Se você falou alguma coisa que ele não gostou, ele vai falar, mano, você é louco? Você falar um negócio desse? Não curti não, pá, tô chateado com você. Ele fala, sabe? Isso é muito legal, é uma pessoa que eu sei que eu posso contar, sabe? E uma outra pessoa que acho que todo mundo aqui conhece, se não conhece, pelo menos já ouviu falar, que é o Igor, filho do pastor Stanley, que foi a pessoa que me abraçou quando eu cheguei aqui nessa igreja, sabe? Tipo, também é meu padrinho de casamento e foi uma pessoa que eu... sem palavras, assim, tipo, mesma coisa. Todas as vezes que eu precisei dele, era a pessoa que sentia o que eu tava passando no meu olhar, sabe? Eu lembro de uma vez que eu chegando do trabalho, sempre chegava muito tarde, aí eu tava chegando do trabalho, e aí, lembra que a gente conversou algumas vezes nas semanas anteriores, que quando às vezes uma pessoa pergunta pra gente se a gente tá bem, a gente não tá e fala que tá, a gente não tá sendo sincero, né? E aí foi bem isso que aconteceu. E aí, mano, você tá bem? Tô bem, cara. Ele falou, você não tá bem. Eu falei, você não tá bem e eu sei exatamente o que você tá passando. Gente, foi desse jeito. Ele falou, cara, eu vou te mandar uma música pra você ouvir, ouve antes de dormir. E essa música que ele me mandou falou tudo que eu tava precisando ouvir, sabe? Tipo, foi um refrigério de Deus. Mas só pra vocês entenderem, e a gente vai ler um pouco sobre isso hoje, sobre a conexão que existe numa amizade verdadeira, sabe? Renan, deixa eu te pedir um favor, você liga essa luz? Eu acho que é ali, ó. E aí, tá bom, não ajudou nada, mas beleza. E aí, o que acontece? Esses são 2 amigos que eu falo que, são muito amigos meus, sabe? E eu amo conhecer as pessoas, gente. Amo conhecer as pessoas, amo saber dos sonhos das pessoas,
do que elas estão pretendendo pro futuro. É muito legal conhecer as pessoas. Mas, infelizmente, construir uma amizade é algo que gera muito tempo, sabe? Eu adoraria, de verdade, conhecer todos vocês profundamente. Só que pra isso, gente, a gente precisa gastar tempo um com o outro, sabe? De sentar, de conversar um com o outro, de entender os problemas um do outro, sabe? Saber no que eu posso ajudar, ou do que eu não posso ajudar, mas posso orar, sabe? Tipo, uma amizade a gente se constrói dessa forma. E aí o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos saudáveis. E antes de continuar, alguém mais gostaria de falar sobre um amigo seu em particular? Não? Tá bom. Então, eu vou começar a ler o primeiro parágrafo aqui, e a gente vai nesse sentido aqui. E à medida que tiver um versículo, é só olhar aqui do lado que esse versículo já está aqui, a gente vai, pra gente conseguir ganhar tempo, tá? Então, o tema de hoje, relacionamentos saudáveis. Gente, isso aqui é muito interessante, essa introdução. Olha o que ele fala. A informática trouxe diversos benefícios. Acesso às informações, comunicação rápida e mais barata, operações financeiras sem necessidade da presença na agência bancária. Isso aqui é sensacional, gente. Pagar as contas pelo celular é muito louco. Entretanto, o uso exagerado da informática, eu queria trocar essa palavra aqui por tecnologia, ou seja, o uso exagerado da tecnologia se encarrega de afastar as pessoas umas das outras. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem enxergar isso na nossa vida cotidiana hoje? Conseguem? Os adolescentes, jovens, maridos e esposas se ligam aos seus amigos virtuais e se isolam dos membros da sua família. Eu e a Carla costuma, vez ou outra, quando sobra uma graninha no final do mês, a gente costuma ir a algum restaurante, uma lanchonete, alguma coisa. Pra falar a verdade, faz um tempo que a gente não vai. Mas já teve várias vezes a gente ir, por exemplo, em restaurante e a gente vê família. Quando eu falo família, assim, o pai, a mãe e 2 filhos, ou 3 filhos, ou pai, a mãe e o filho. E eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. Eu tenho certeza que já aconteceu na casa de vocês, mas não sei se vocês já viram isso em outro lugar. Mas de estar todo mundo na mesa e todo mundo no celular. Vocês já viram isso? Na sala. Na sala. Na sala de casa, você quer dizer? Isso não acontece não é muito comum isso? Gente, tá todo mundo no mesmo ambiente, mas ninguém tá conversando entre si, estão às vezes mandando mensagem pro seu amigo que tá lá na outra casa, ou olhando a vida, timeline que fala, né? Olhando a timeline lá do pessoal lá no Facebook, mas não está tendo um relacionamento físico ali, tipo, naquele momento, sabe? Parece que hoje em dia, pra gente conseguir se comunicar, se não tiver tecnologia envolvida, parece que a gente não consegue, sabe? Eu já comentei isso algumas vezes aqui. Esse é um dos motivos pelo qual muitos de vocês, quando eu falo assim, então fala. Aí vocês ficam, tipo, não quero falar. Mas talvez, se esse bate-papo aqui estivesse rolando num chat, numa sala de... Todo mundo estaria dando sua opinião. E concordando e debatendo com... Não concordo com você, sabe? Tipo, por quê? Porque é muito mais fácil você se expressar quando você consegue ler, pensar, digitar. Não, isso aqui não tá bom, a gente dá... Eu já comentei isso algumas vezes. A gente dá um delete, pá. Aí você lê de novo aquilo que você falou. Não, agora sim. Aí você pega e dá um enter e aí você se expressa, sabe? É assim que acontece nas redes sociais, é assim que acontece no Facebook, no Twitter e em tantos outros meios de comunicação. E o principal deles que é o WhatsApp, né? Que agora, graças a Deus, tem a função de apagar aquela conversa, aquele negócio que você mandava, que antes não tinha, né? Você mandava, putz, saiu tudo errado. E aí agora você tem que ir lá e apagar, só que agora... Apaga pra todos ainda, porque agora se comunicam muito pelos grupos, né? Aí você mandou, ai caramba, não era isso que eu queria falar, puf. Já aconteceu várias vezes de eu querer mandar, tipo assim, ó, palminha, aí sai uma carinha triste, assim. Eu tipo, pô, mano, eu tô querendo mostrar que eu tô feliz com isso, não triste. Aí eu vou lá e apago pra todos e mando de novo as palminhas, sabe? Tipo, na vida real não é assim. E o fato de nós estarmos nos comunicando mais pelas redes sociais do que como nós estamos fazendo aqui agora, tem nos tornado pessoas com dificuldades de se comunicar pessoalmente, sabe? Ou em público. Entendeu? Isso tudo devido à tecnologia. Que no começo fala,
trouxe diversos benefícios. E trouxe mesmo. Muitos. Mas a gente vê que quando a gente não sabe utilizar isso, infelizmente, a gente acaba tendo alguns malefícios. Eu acho que eu vou usar essa palavra. Ele continua falando aqui, ó. Filmes são assistidos no DVD, jantares são feitos fora de casa com a presença apenas do casal, sem a companhia dos filhos. Tudo isso traz uma distorção nos relacionamentos. Salomão escreveu, o solitário, que já está aqui em cima, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Aqui na versão NVI fala assim, ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Isso foi só o cara mais inteligente do mundo que falou. O ser humano é um ser social, não pode viver sozinho. Ele precisa relacionar-se com os outros. O homem precisa de amigos. O amigo é aquele que ama. O amor não é um mero sentimento que aparece e desaparece. Não. A Bíblia registra que o amor jamais acaba. Aqui está em 1 Coríntios 13, 8 diz, o amor nunca perece. Perece morre. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor, não. O companheiro e o colega vão embora. Muitas vezes, esse C aqui eu não sei, muitas vezes nós nunca mais os vemos. Mas o amigo ele é para sempre. A Bíblia traz exemplos maravilhosos de boas amizades. Aí isso aqui é uma coisa que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante, quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei desse texto aqui, que diz aqui, aí eu coloquei um comentário. Você sabia que através das amizades verdadeiras, as pessoas podem reconhecer, quando eu falo as pessoas, são as pessoas que olham pra gente, podem reconhecer que Jesus realmente existiu? Olha o que está escrito aqui em João 17, 21. Para que todos sejam um, ó Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, olha a importância da comunhão. Olha a importância da gente estar junto. E olha a importância da amizade. Você concorda que a única maneira de eu ser um com uma outra pessoa é eu concordar com o que aquela pessoa fala. E aquela pessoa concordar com o que eu falo. Porque se nós... se uma pessoa não concorda com o que a outra fala, com a ideologia de vida dela, não tem como essa pessoa estar unida, não tem como essas pessoas permanecerem juntas. Por quê? Porque elas discordam de tudo. Então, é importante que, agora falando, eu estou trazendo essa reflexão aqui agora pro nosso meio cristão, sabe? É importante que a gente esteja junto, que a gente concorde com as coisas. E é importante que a gente tenha comunhão. E quando as pessoas têm comunhão, quando as pessoas ajudam umas às outras, Jesus disse que as pessoas olhariam para a igreja e ele finaliza aqui dizendo, e o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Isso é a importância da comunhão. Você pode ler, Luane, por favor? Lê de cultivando amizades até aqui, ó. Amizade é tudo isso? Daqui até aqui, isso. Cultivando a amizade. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Conselho do Pedro. Esse aqui já está aqui em cima, é o mesmo. Tá. Conceitos de amizade. Amizade é sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente não estão ligadas por laços de família ou por atração sexual. Isso aqui... A amizade que consiste só de palavras tem pouco valor. O valor da amizade é medido pelo altruísmo, pelo sacrifício. Olha que interessante. Ele fala assim, que o valor da amizade é medido pelo altruísmo e pelo sacrifício. O Nelson comentou que, até hoje, qualquer coisa, qualquer momento, é Pedro, né? Que ele precisa do Pedro, o Pedro precisa dele, tá lá. E isso pode ser qualquer hora, né, Nelson? Eu acredito que se o Pedro te ligar... Ele dirige? Tem carro? Alguma coisa? Se o Pedro te ligar 3 horas da manhã, fala, mano, fui levar minha mãe no aeroporto, tava voltando, meu pneu furou e tô sem step. Cara, você pode me trazer o seu step aqui?
Tenho certeza que você vai estar lá no seu maior sono, mas você vai levantar, vai pegar o carro do seu pai, o carro de vocês, vai lá onde ele tá e vai ajudar ele a trocar o pneu do carro dele, não vai? A amizade verdadeira, gente, exige sacrifício. Então, como você consegue visualizar se você é amigo? Porque isso pode acontecer também, infelizmente. A gente vai ver aqui um pouco sobre frustração na amizade. Mas às vezes você se considera amigo de uma pessoa, mas poxa, quando você precisa dela, ela não tá lá pra te ajudar, cara. Então será mesmo que existe uma amizade aí? Sabe? Ou será que se existe reciprocidade nessa amizade? Tipo, você, poxa, sempre que a pessoa precisa, você tá lá. Mas, poxa, quando eu preciso, a pessoa não se esforça, sabe? Então, a amizade verdadeira, ela exige sacrifício. Exige sacrifício. Pode continuar, Lone. É John Mackey o nome? É John Mackey, pode falar John Mackey. É de John Mackey a frase: um amigo é o primeiro a entrar, depois de todos terem abandonado a casa. Esse é o verdadeiro amigo. Os amigos são aqueles a quem não precisamos dirigir um apelo para que percebam quando necessitamos de ajuda. São aqueles que conseguem identificar em nosso olhar momentos de tristeza ou de felicidade. São capazes de compreender uma situação delicada sem que haja muitas explicações. Sabem que embora que existam distâncias, sempre estarão próximos em um lugar especial reservado para as pessoas especiais. Dentro do coração, a amizade é tudo isso. É verdade, eu tenho uma amiga da época da escola e a gente sempre fica muito tempo sem se falar. Muito tempo sem se falar. Devido à vida cotidiana que a gente tem, que nem ela não vai na igreja, então a gente não se vê muito. Apesar da facilidade da tecnologia, a gente se fala pouco pelo WhatsApp. Mas em relação ao sacrifício, todas as vezes que eu precisei dela e que ela precisou de mim, eu tava lá. Mas uma das vezes que eu pedi perdão pra ela, eu falei assim, poxa, Dessa, é Andressa o nome dela. Falei, poxa, Dessa, me perdoa, porque, faz mó tempão que eu não falo com você, tô na maior correria aí, não... E ela falou, Rogério, não se preocupa, a amizade é atemporal. Então, assim, não importa o tempo que a gente passar sem conversar, a gente nunca vai deixar de ser amigo. Ela me falou isso foi muito legal, sabe? Tipo, foi muito legal da parte dela compreender a correria que eu vivo. E eu entendo também a correria que ela vive, trabalha de final de semana direto, viaja para vários estados aí, porque elas têm uma loja de roupa, né? Que elas fazem feira. Então, foi interessante essa questão, eu lembrei disso porque ela falou, a Lone acabou de ler aqui falando sobre a distância, né? São capazes de compreender a situação delicada, sabem que embora existam distâncias, sempre estarão próximos. Então, amigo de verdade é isso, sabe? Tipo, por mais que passe o tempo, por mais que esteja longe, no momento que precisar, às vezes eu não posso ir até ele, mas eu posso fazer uma ligação e conversar, entende? Então, a amizade verdadeira independe do tempo, independe da distância, independe de qualquer coisa. Como você concluiu aqui na leitura, fala que a amizade ela é tudo. Ela é primordial na vida de uma pessoa. Você continua, Pedrão? Lê até aqui, ó. Elizabeth Gomes, em seu livro Ética nas Pequenas Coisas, lista alguns princípios que se tornam o custo da amizade. Para a escritora, ser amigo significa aceitar o outro como ele é, sem tentar corrigi-lo, sem fazer cobranças. Romanos 12, 10. Tá na folha anterior, que não coube tudo. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ter algo em comum com o outro, mas deixar lugar para as diferenças. Romanos 13, 17. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ouvir o outro e falar a verdade. Provérbios 18, 13 e 26, 19. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Viu só?
Estar presente nas horas alegres e nas tristes. Provérbios. Peraí, rapidinho. É interessante que você comentou do seu amigo Otávio. Você falou que ele não consegue guardar mentira, né? Se ele fez alguma coisa errada, ele vai e fala, né? Isso é legal, uma característica bacana. Porque você viu o que ele falou aqui? Onde que tá? No 26:19. Isso. Assim é o homem que engana o seu amigo e diz foi só de brincadeira. Independente do que ele fez ou se foi alguma coisa errada, ele não vai conseguir enganar você, né? Deixar você achando que aquilo é verdade sem aquilo ser verdade, né? Pode continuar aí. Estar presente. Provérbios 17. Estar presente nas horas alegres e tristes. Provérbios 17 e 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Evitar comentários desagradáveis, a crítica cria ressentimentos. Provérbios 17 e 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Cultivar a amizade mesmo quando distante. Provérbios 17 e 17. É o mesmo que foi lido. Né? Lê de novo? Lê de novo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Gustavo, você lê até aqui, ó. Fez no risco da amizade no final? Não, aqui, ó, é de Collart R. Coelho. Tá. É de Collart R. Coelho, o pensamento. Passei a crer em amigos e em bondade ainda creio. Quando vi dois mendigos dividindo um pão ao meio, e diz um provérbio latino: defeitos de um amigo, lamento, mas não digo. Esses são os custos da amizade, mas de qualquer forma vale a pena ter amigos. Olha que interessante. Acho que vale a pena comentar aqui que a gente nunca vai encontrar... Eu já fiz essa reflexão referente à pessoa perfeita. Não lembro se vocês lembram que eu comentei uma vez se vocês acham que existe uma pessoa perfeita. Quem lembra disso? Ninguém lembra? Então? Você lembra? Lembra? Uma vez eu perguntei, vocês acham que existe uma pessoa perfeita? Eu vou trocar a reflexão é a mesma, então eu só vou trocar a palavra pra gente refletir novamente. Vocês acham que existe um amigo perfeito? O que vocês acham? Existe. Não. Existe um amigo perfeito. Mas olha, a reflexão é a mesma referente a um relacionamento, tá? Uma pessoa que você vai casar, por exemplo. O amigo perfeito é aquele que tem os defeitos, as qualidades que eu gosto e os defeitos que eu suporto. Por isso que eu falei que existe o amigo perfeito, existe uma pessoa perfeita pra gente. Por quê? Porque quando a gente entende que não existe pessoa perfeita, ou seja, que todo mundo tem os seus erros, todo mundo tem os seus defeitos, eu só preciso encontrar aquela pessoa que tem defeitos que eu suporte. Entende? Então esse meu amigo, que eu falei, o Leonardo, a gente tem incompatibilidades de ideias. Tem coisa que ele acha que é assim e eu acho que não é. Entende? Só que assim, não é porque ele acha isso que eu... Só que ele tem muito mais qualidades que eu gosto do que os defeitos. Entende? Então, é interessante aqui, ó, que esse poema do Coelho aqui, né? Ele fala assim, ó: passei a crer em amigos e em bondade ainda creio. Qual foi o motivo pelo qual ele passou? Quando eu vi dois mendigos dividir um pão ao meio. É tipo um poema, né? E depois ele fala assim, ó, um provérbio latino que fala: defeitos de um amigo eu lamento, mas eu não digo. Então eu vou ficar falando de todo mundo dos defeitos dos meus amigos, sabe? Mas eu podia, poxa, ele podia não ser dessa forma, cara. Ele podia pensar de outro jeito, sabe? Mas nem por isso. E você pode, assim, como amigo, fazer como a Caine. Como é que é o nome da sua amiga mesmo? Giovana. Caine, quando vê alguma coisa que a Giovana faz que não tá certo, ela vai lá e ela fala, sabe? E o amigo de verdade, além de falar, tem o amigo de verdade também recebe isso, entende? Então, por mais que a gente tenha amigos que tenha defeitos que a gente lamenta, que a gente não gosta, sabe? A gente como amigo tem que falar, mas poxa, se o cara não mudar, paciência. Continue sendo amigo dele, sabe? Pode continuar. Riscos da amizade. Nas amizades, você também corre alguns riscos. Veja alguns deles. Ver o relacionamento acabar de repente. Alguém já teve algum amigo que, tipo, era amigo e de repente já teve? Tinha uma amiga que eu era muito próxima dela, ela era da igreja. E ela mora a 5 minutos da casa da minha avó.
e a gente vivia junto. Aí ela arrumou um carinha na igreja e ó, esqueceu. Se afastou. Aí eu também não falei mais com ela. Dói, né? Esses dias eu tava falando com minha avó. Aí acho que eu vou lá na casa dela, dar uma de louca e falar, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Faz tempo isso? Faz, já vai fazer uns 4 meses já que eu tô sem falar. Ah, 4 meses? Ah, então não faz tanto tempo. Ai, pra Eu pensei mim que fazia anos já. Não. Ano passado, no meu aniversário, ela tava comigo, um pouco antes do final de ano, ela tava comigo também. Aí ela arrumou esse carinha aí da igreja, pronto, esqueceu. E eles ainda estão namorando? Difícil, né? Uma coisa que... Aprendam, viu, gente? Já. Desde já. Nunca permitam que um relacionamento afaste vocês dos seus amigos. Sabe por quê? Nada garante que esse relacionamento vai durar. Pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 6 meses. E aí o que acontece? Quando eu terminar, se terminar, vocês precisarão de amigos. Porque é muito ruim. Eu sei porque eu já passei por isso. Você precisa de um amigo pra chorar, pra conversar. Sei lá, ou só pra sair junto. Já aconteceu. Na minha juventude, eu tive 2 ou 3 namoradas. E um desses relacionamentos que acabou, eu não queria que tivesse terminado, mas terminou. Fiquei muito mal. Léo, vamos viajar, cara. Aí ia pra viajar pra casa das tia dele que tinha no interior, os amigos dele, os primos dele que tinha moto, a gente ia pra lá e passava o final de semana lá. Foi as épocas que eu mais viajei, foi término de relacionamento, porque eu ficava mal e vice-versa, o Leonardo também. Teve um momento que ele terminou relacionamento, primeira coisa que fazia, mano, preciso sair. A gente precisa sair, comer alguma coisa, conversar. Então, gente, não permitam, assim, eu tô usando o exemplo que a Loane deu agora, mas não permitam, não deixem, gente, que um relacionamento afastem você dos seus amigos. Pelo contrário, tentem trazer os seus amigos para dentro do relacionamento. Por quê? Porque se um dia você chegar a casar com essa pessoa, já pensou se ela não gosta dos seus amigos? Se teve uma coisa que me chamou muita atenção e me fez me apaixonar cada vez mais pela Carla, foi justamente quando ela chegou aqui na igreja, ela tipo, pegou uma amizade muito grande com todos os meus amigos que são da igreja. Sabe? Isso pra mim foi tipo primordial. Por quê? Porque antes da Carla eu tive um relacionamento, cheguei a trazer essa pessoa aqui na igreja, ela não curtia a igreja aqui. É minha família, meu. Sabe? É minha família. E ela não curtia, ela não gostava de estar aqui na igreja. Ela não gostava, tipo, de algumas pessoas na igreja. Poxa. Aí, e foi um relacionamento que quando terminou, eu não gostei que terminou. Aí hoje eu olho e falo, graças a Deus que terminou. Sabe? Tipo, na época eu fiquei muito triste, muito chateado com aquilo. Mas hoje eu vejo que pra mim foi ótimo. Por quê? Porque se eu tivesse casado com essa pessoa, cara, seria um pé de guerra. Porque, meu, a pessoa não gosta de estar onde eu mais amo ficar, que é na igreja. Não gosta de estar com as pessoas que eu gosto de estar, imagina. Então, quando se fala de relacionamento, a gente precisa pensar nessas coisas, sabe? E é difícil pensar racionalmente em um relacionamento, porque a gente pensa, no relacionamento as pessoas pensam mais com o coração do que com a própria mente, assim, sabe? Apesar que coração e mente é a mesma coisa, mas eu vou trocar ao invés de coração, a pessoa pensa mais pelos sentimentos do que pela razão, entende? Então é uma dificuldade muito grande, eu mesmo tive essa dificuldade, mas não tive quem me aconselhasse a isso, tá? Então por isso que eu tô passando esse conselho com base no comentário que a Luane fez aqui. Eu acho que você deveria ir atrás da sua amiga e tentar, né? Infelizmente eu sou muito orgulhosa. Então, mas Aí eu vou lá, aí eu chego lá, ela bate com a porta na minha cara. Nossa, eu vou ficar mal, péssimo. muito mal. Eu tenho amizade com a mãe dela vive mandando mensagem no WhatsApp, comenta minhas fotos, mas ela não tem coisa com ela. E eu que ajudei os dois a ficar juntos. É? Fui culpida. Que dureza, hein? É. Pensa bem. É porque ela, nesse momento, a única pessoa que pode pensar racionalmente lá agora é você. Ela não. Como eu comentei, hoje ela só tá pensando pelos sentimentos, entendeu? Ela não tá conseguindo enxergar que isso não é bom pra ela. Por exemplo, quanto tempo vocês foram amigas? Antes desse... 1 ano, 2. Quase 2 anos. Tipo assim, de se falar sempre, de se ver, de estar uma na casa da outra. De passar o dia todo se falando, mandando áudios, risada. Olha que... De sair junta. Que complicado. Pensa bem. Tenta vencer o orgulho. Você pode se frustrar, acredite nisso. Eu Mas acho que é mais fácil me
Mas também dá... Só tem um jeito de você saber, né? Talvez se você se preparar pra frustração antes, não seja tão frustrante, entendeu? Pois se ela bater com a porta na minha cara, o que eu faço? Sabe? Vou chorar um pouco, mas, meu, beleza, depois. Mas e se não? E se essa amizade reatar, sei lá? Enfim, pensa bem. Continua aí. Você parou em ver os relacionamentos se acabar de repente. Decepcionar-se com um amigo. Também. Descobrir que o amigo é um mau caráter. Salmos 19, 63, Provérbios 13 e 20, Mateus 26, do 20 ao 25. Salmos 19. Cadê? Sou amigo de todos os que temem e obedecem a teus preceitos. Provérbios 13 e 20. Tô perdido. Que anda Achei. com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mateus 26, do 20 ao 25. É o anoitecer aí. Continua o anoitecer. Ao anoitecer. Isso. Jesus está reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de trair, eu disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Caraca. Eu vi essa semana. Você tá assistindo a série Jesus, né? Eu perco o café. Passa todo dia? Passa, e sábado passo o resumo da semana toda. É. Jesus. Mais alguém tá assistindo a série Jesus? Que decepção, hein, velho? Saber que um amigo seu pisou na bola. Ana? Você pode continuar? Vantagens da amizade. São muitas vantagens de se ter amigos. Tendo amigos você não se sente só, tem sempre alguém disponível. Tem com quem desabafar seus problemas, suas dores, suas tristezas. Tem para quem contar seus sucessos e conquistas. Tem alguém que o estimule e o ajude a andar no caminho certo. Tem com quem repartir tristezas e multiplicar alegrias. Legal. Ô, Tainá, você lê aí desde o Fortalecendo a Amizade, lê o primeiro parágrafo todo, até cada vez mais ali embaixo. Não, o parágrafo todo é até aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Pode. Estabelecendo amizade. Há um ditado que diz: use as coisas, ame as pessoas. Quase sempre amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando deveríamos estar usando as coisas e amando as pessoas, isso significa não maltratar as pessoas por causa das coisas. Você precisa dar prioridade aos seus relacionamentos de amizade. Ela não acontece por acaso. Para que uma planta tenha um bom desenvolvimento, ela necessita de cuidados especiais. Boa terra, água na quantidade certa, podar no cuidado especial. Sem um trato adequado, em qualquer amizade acaba, mas com um trato especial, ela se fortalece cada vez mais. Beleza. Kainan, você continua? Entre comigo no túnel do tempo e voltemos à história do povo de Israel. Ela nos conta uma linda história que lhe servirá de exemplo e o levará a fortalecer as suas amizades. Encontra-se registrado em 1 Samuel, a partir do capítulo 18. É a história de dois moços, um é filho do rei, o outro é pastor das ovelhas. Apesar de haver grande diferença social, cultural e econômica entre a vida
Entre uma vida e outra. Entre uma vida e outra, eles se tornaram grandes amigos. É a história de Jonatas, filho de rei Saul e Davi, pastor das ovelhas. Jonatas não tinha nada a esperar sendo amigo de Davi, mas arriscou a própria vida por ele. Davi nada tinha a oferecer a Jonatas, mas ofereceu-lhe verdadeira amizade. O que os levou a tão grande amizade? Legal. Gente, olha que interessante. No finalzinho, no Fortalecendo a Amizade, que a Ana e a Tainá começaram a ler, ele fala do ditado, né? Use as coisas e ame as pessoas. Aí ele fala, quase sempre amamos as coisas e usamos as pessoas, quando deveríamos estar usando as coisas e amando as pessoas. É importante a gente pensar nisso, sabe? Porque já ouvi de amizades que acabaram porque uma pessoa quebrou uma coisa da outra pessoa, sabe? Ou pegou emprestado e não devolveu. Isso não é legal, né? Lógico. Mas é uma coisa. E muitas vezes a gente colocamos mais amor nas coisas do que nas pessoas. E o conselho desse ditado aqui, né? Assim, as coisas, elas são feitas para serem usadas. A gente tem que, claro, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, a gente tem que fazer manutenção, né? Num carro, por exemplo. Mas a gente tem que amar o carro. O carro foi feito para ser usufruído, para nos levar de um lado para o outro, para ser usado na obra do Senhor, sabe? Mas não para ser amado. Então a gente precisa, é uma coisa que é interessante da gente refletir se a gente não está amando mais as coisas do que as pessoas, tá? Por exemplo, uma maneira que você enxerga que uma pessoa ama mais as pessoas do que as coisas bom, eu vou dizer que é uma linha muito fina que eu vou dizer agora, tá? Mas a pessoa que dá mais valor pro trabalho do que pra sua própria família, sabe? É claro que não tem como uma pessoa sustentar a sua família sem que ela trabalhe, certo? Agora sim, tem pai ou mãe, ou os dois, que fala pro filho que eu te amo porque ó, você não vê que eu levanto 5 horas da manhã e não sei o que pra cuidar de você, blá blá blá. Em certo ponto, sim, é uma demonstração de amor. Porque sem isso, não vai poder proporcionar uma escola, sem isso não vai poder ter um carro para conseguir levar o filho para todos os lugares. É sim uma demonstração de amor. Só que o trabalhar em si não é o fim em si mesmo em relação à demonstração de amor. Você consegue demonstrar que você ama um filho quando você passa um tempo de qualidade com ele. E esse tempo de qualidade, às vezes, não é 8 horas, 5 horas, 2 horas. Não, às vezes são 15 minutos. Às vezes é um tempo no jantar, fazendo perguntas, demonstrando que você se preocupa com seu filho. Ou vice-versa, tá, gente? Às vezes vocês, filho, fazendo perguntas para seus pais, mostrando que vocês se preocupam com o que eles estão passando. Tentando entender as dificuldades. Poxa, por que meu pai está tão ausente? Sabe? Às vezes você amar seu pai é você tentar entender isso dele. Amar sua mãe é você tentar entender isso. Poxa, por que minha mãe está tão estressada? Sabe? Então, gente, a gente precisa entender se nós estamos amando mais as coisas do que as pessoas. Tá? Agora, a gente vai começar no finalzinho aqui, o Kainan leu, sobre essa amizade. Quem já ouviu falar sobre a amizade de Davi e Jonatas? Todo mundo aqui já ouviu falar dessa história bíblica? Ele finaliza aqui o texto com uma pergunta. O que levou a tão grande amizade? Olha que interessante. Essa aqui era uma amizade que não era uma amizade de interesse, né? Porque muitas pessoas, às vezes, se aproximam das outras. Isso, quando eu era adolescente, era muito nítido. Tinha uns caras que tinham o PlayStation 1. Puxa, todo mundo queria ter amizade com aquele cara, velho. Porque o PlayStation 1, logo que saiu, era o videogame. O primeiro videogame de CD que saiu, top, os gráficos eram muito louco. Ixi, velho. Todo mundo queria ser amigo do cara que tinha o PlayStation 1, sabe? Então, às vezes, tem pessoas que se achegam até as outras por causa dos benefícios que aquela pessoa pode trazer, sabe? Não sei se vocês já ouviram, provavelmente vocês já viram isso em filmes. O cara tem o carro, aí o cara ficou sem o carro. Aí, tipo, os caras já não queriam mais trocar ideia com o cara, porque o cara não tinha mais o carro que podia levar para todos os lugares, entende?
Então, às vezes, tem pessoas que se aproximam por causa das outras, por aquilo que elas podem proporcionar a elas. E nós, não estou dizendo só cristãos, gente, qualquer pessoa, nós não podemos se achegar até as pessoas, ou se aproximar das pessoas, ou vou mandar uma mensagem para aquele cara lá, porque para aquele cara lá não posso perder a amizade daquele cara. Não por aquilo que ele pode proporcionar a você, porque ele tem uma chácara com piscina ou coisa do tipo, mas pelo que a pessoa é. E essa amizade aqui, ó, é interessante. Ele começa a falar, um era filho do rei, o outro era filho de um cara que era pastor de ovelhas. O que Davi podia proporcionar para Jonatas? Príncipe, o cara era o príncipe. Tudo que tinha no reino era dele. E o outro lá era só um pastor de ovelhas, por mais que ele era pastor de ovelhas, que era filho de Jessé, que as ovelhas eram de Jessé, no final das contas tudo ali era do rei. Agora a gente vai ver aqui, a pergunta é, o que levou a tão grande amizade? A primeira é sinceridade, Nelson. A palavra sincero significa sem cera, sem mistura, puro, sem malícia. Amizade sincera é verdadeira, autêntica, pura, franca, leal. Era amizade entre Davi e Jonas. Um não traiu o outro em momento algum. Foram leais entre si e leais a Deus. 1 Samuel 23. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Legal. Você lê o próximo, Jennifer? Flexibilidade. Flexibilidade. O caráter flexível é dócil, completamente maleável. Eram essas características do caráter dos amigos. 1 Samuel 24. Esse aqui? Peraí. Aqui, ó. 1 Samuel 20, versículo 4. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Você lê o próximo? Altruísmo. Não, encorajamento. Esse exemplo de amizade não falavam palavras de estímulo. Jonatas protegia o amigo da fúria de seu pai Saul. Com a palavra de encorajamento, levantou-lhe o ânimo. 1 Samuel 20, 42. 20, 42. 20, 42. E depois 23, do 16 ao 18. Lê o 20, 42. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com... Não. É 42, o que tá antes. É. Esse de cima? É. Esse aqui. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. O Senhor. O Senhor é sempre testemunha entre nós e os nossos descendentes. E lê o próximo também aqui, ó. Esse aqui em cima? Isso. É que tá embaixo. O texto tá embaixo. Ele tá confundindo porque tá aqui, aí ele tá querendo ler o que tá embaixo, entendeu? Tá certo, a próxima vez eu coloco em cima, tá, Gil? E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele. E o quê? Oreza. E o ajudou a encontrar a força de um Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel. E eu serei o segundo em comum. Até meu pai, sabendo disso, os dois fizeram em acordo perante o Senhor. Então, Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Você continua, Caine? Altruísmo. Altruísmo é desprendimento. Obrigação é viver para o outro. É amar o próximo mais do que ama a si mesmo. Para demonstrar sua verdadeira amizade, Jonatas deu a Davi a capa que vestia, sua espada, seu arco e seu cinto. 1 Samuel 18, 1 ao 4.
Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Certa vez arriscou a própria vida para salvar o amigo. 1 Samuel 20, 30 a 34. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa, muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado a Davi. Vou ler o resto agora. Gratidão. Então, a primeira característica aqui que fez com que eles tivessem essa amizade tão forte foi sinceridade, flexibilidade, encorajamento e altruísmo. E o último era gratidão. Ele diz assim: agora eu vou precisar de alguém que tenha Bíblia aí no celular. Um abre em 2 Samuel 1 e o outro abre em 2 Samuel 9. A amizade entre os dois continuou depois da morte de um deles, numa demonstração de gratidão. Saul e Jonatas foram mortos na batalha contra os filisteus. Davi lamentou e pranteou a morte do seu amigo. Em reverência à memória de Jonatas e à sua amizade, compôs um canto de lamentação de singular beleza. 2 Samuel 17, 27. Quem abriu? Do 17 ao 27. Esse foi o cântico, gente, que o Gustavo vai ler aí. Esse foi o cântico que Davi compôs depois que Jonatas morreu. Do 17 ao 27. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá. Eis que está escrita no livro de Jazar: tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valorosos, não os noticieis em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não enxutem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte, pois ali desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas são queridos e amáveis na sua vida. Também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia deliciosamente da escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja,
Angustiado estou por ti, meu irmão, Jonathan. Muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos e pereceram as armas de guerra. Olha que interessante. No final aí, ele tem um versículo que tem muitas pessoas que usam ele de uma forma maliciosa. Vocês conseguiram enxergar esse versículo? Hã? Até acho que estranho. Era um amor muito grande que ele tinha por ele. E tem algumas pessoas que dizem que o amor de Davi, como fala? Que o amor de Davi para com o Jonatas era um amor tipo de namorados, assim. E não é assim. Quando você... Você discutiu comigo sobre isso. É? Na escola. Na escola? É. Sobre esse texto? Não, que tipo, ele tava falando um negócio de gay lá. Aí eu falava, tipo, eu falei assim, que eu respeitava, mas que não gostava assim da adoção. Aí ele falou, mas na Bíblia tem um que Ah. Aí eu falei, não, mas esse amor que ele tinha era fraternal, era amor de amigo, de irmãos. Aí discutiu, aí acabou a aula, foi cada um no seu lado. Leiam sobre isso, gente. Estudem sobre esse versículo. Tem muita coisa boa que a gente pode saber em relação à amizade nesse texto. Aí ele continua falando assim, ó. Já quando o rei, ao descobrir que Jonatas deixará um filho coxo de ambos os pés, Davi estendeu-lhe a sua graça e o amparou juntamente com a sua família. 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Que era Mefibosete, né? Mefibosete, Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que visse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, alijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se postando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Que versículo você tá? Tô no 12. Ah, tá. É isso aí, até o 13. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Gratidão. Ele era tão grato por tudo que Jonatas já tinha feito por ele, que ele queria, mesmo depois da morte de Jonas, que ele falou, tem alguém ainda que eu possa me compadecer, que eu possa ajudar por causa de Jonatas? Não era porque ele conhecia aquela pessoa e achava ela legal, não, mas era pela gratidão da amizade que ele tinha com aquela pessoa. Bom, a pedido do Regis, vou finalizar às 11, já é 11h02, eu acho. Então vamos lá, ó. Finalzinho. Davi e Jonatas foram bons amigos, eles amavam e serviam ao Senhor. Se você escolher as amizades por esse motivo, fará uma boa escolha. Com certeza será um relacionamento saudável, real, seguro e duradouro. Mas cuidado, se o seu amigo o leva a praticar o mal, fuja dele. Lembre-se, é você quem escolhe o seu amigo, e sendo assim, tem o dever de escolher o melhor. Provérbios 4, do 14 ao 16.
você tem um grande amigo, melhor do que o amigo de Davi. Ele é Jesus. Ele é um amigo verdadeiro. Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele é o melhor amigo que deu a vida por você. Esse você não pode deixar de escolher. Como se tornar amigo dele? Aí agora é uma pergunta para vocês responderem em casa aí. Agora você responda: por que preciso desenvolver e cultivar bons relacionamentos e como isso acontece? Aí é uma resposta pessoal, beleza? Eu vou orar aí agradecendo ao Senhor por esse... Oi? Pode levar. Eu vou orar agradecendo ao Senhor por esse momento que a gente teve aí de discussão. E eu espero mesmo que... eu imagino que pela criação de muitos de vocês conseguem, sabe, tem esse discernimento de enxergar uma pessoa que pode ser uma boa influência ou não para vocês. Mas que esses aqui, ó, sejam os parâmetros para vocês escolherem todas as amizades e também a pessoa que vocês vão casar. Porque nada melhor do que você casar com um amigo. Por quê? Porque no final da vida, gente, só o que sobra é a amizade entre um casal. Então que vocês possam refletir aí nesse bate-papo de hoje aí, tá? E alguém tem algum pedido de oração específico para fazer? Não? Então vamos agradecer. Quer? Pelo Rafa. Saiu? Saiu da... Sumiu? 5 dias que ninguém encontra ele. Tá, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento que nós passamos junto aqui. Obrigado, Deus, por tantas instruções, Deus, que a tua palavra nos dá referente a como nós podemos escolher boas amizades. E se o Senhor nos instrui dessa forma na tua palavra, é porque existem pessoas que infelizmente não são boas amizades para nós, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa revelar isso para os meus irmãos aqui. Que o seu Espírito Santo possa ajudar eles a enxergar, se caso alguém, Deus, esteja perto deles, próximo deles e não esteja sendo uma boa influência para eles, Pai. Que o seu Espírito Santo possa ajudar eles a entender e se afastar dessas pessoas. Ou, Pai, que o Senhor possa direcioná-los a como fazer a diferença na vida dessa pessoa para que ela mude, para que ela possa ser transformada pelo teu amor e pela tua graça que nos transformou, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir, Jesus, que o Senhor possa ir até onde o Rafael está neste momento, Pai. Todos nós conhecemos o problema que ele passa, as dificuldades que ele passa, Senhor, para se livrar das drogas. Então que o Senhor possa, Senhor, ajudá-lo, Jesus, onde ele estiver, Jesus. Que o Senhor possa ajudar a família dele a encontrar ele e que ele possa, Senhor, de alguma forma, Jesus, se render aos seus pés, Pai. Ajuda ele, Espírito Santo, porque ele tem tentado e não tem conseguido, Pai. Que o teu nome seja glorificado, nós te adoramos e louvamos o teu nome. Obrigado por tudo, que o Senhor abençoe o nosso culto desta noite e que o teu nome seja glorificado. Amém. Deixa o like. Tchau. Vai, fala aí. Deixa o like, se inscreva no canal aí, galera.